Liberalismo. Uma ideia que, vamos ser sinceros, moldou o mundo em que a gente vive hoje. Mas, olha, se alguém aí pensa que essa história toda começa com política e economia, bom, prepare-se para uma surpresa. As raízes dessa ideia são muito, mas muito mais profundas e, francamente, inesperadas. Bora mergulhar nessa história. É isso. A gente ouve a palavra liberalismo por todo o lado, não é? E a primeira coisa que vem à cabeça são, sei lá, parlamentos, declarações de independência. Mas a questão é, de onde é que ela veio de verdade? A resposta, como vamos ver, é muito mais antiga e bem mais pessoal. Pois é, a história que a gente vai desvendar aqui não começa em gabinetes de políticos, nem com leis. Começa num lugar muito mais íntimo. Começa, acreditem, com uma luta pela alma humana, uma batalha pela consciência de cada pessoa, e foi essa batalha que, no fim das contas, abalou os alicerces do poder e redefiniu completamente o que significa ser livre. Ok, então, para entender o liberalismo clássico, a gente tem que olhar para ele como um projeto, sabe? Como ele foi construído tijolo por tijolo. O que temos aqui é o seguinte: primeiro, a fundação, que é a ideia radical de direitos humanos. Depois, vem a estrutura, o constitucionalismo, que serve para limitar o poder. E, por fim, o motor que faz tudo funcionar, a economia clássica, com Adam Smith no comando. Vamos ver como essas peças todas se encaixaram. Então, vamos começar pelo começo. E esse começo nos leva a um campo de batalha que, olha, pouca gente esperaria: a religião. É isso mesmo. A primeira grande reivindicação do liberalismo, a sua faísca inicial, foi uma luta por direitos. E tudo começou com o direito mais pessoal, mais íntimo de todos, o direito à consciência religiosa. Essa linha do tempo aqui mostra uma evolução, e que evolução! Foram 200 anos. Tudo começa lá em 1517, com a Reforma Protestante, que botou a consciência individual no centro de tudo. Mas, e aqui vem a grande ironia, os primeiros reformadores, bom, eles podiam ser brutalmente intolerantes. A execução de Miguel Servet é prova disso. Foi preciso mais de um século e figuras como John Milton e John Locke para transformar essa ideia de liberdade de consciência num argumento mais forte pela tolerância. A ideia era: perseguir alguém pela sua fé é, na verdade, anticristão. E o golpe de mestre veio com Voltaire, que tirou a discussão do campo religioso e disse: gente, a tolerância é simplesmente essencial para a paz. Ponto final. E a lógica de Voltaire era de uma simplicidade brutal e toda baseada na história. Ele basicamente olhou para trás, viu séculos e séculos de guerras religiosas e concluiu o óbvio: enquanto a tolerância nunca provocou uma convulsão social, a intolerância causou muitos banhos de sangue. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Esse é o ponto de partida. A primeira grande luta por um direito, o direito à consciência, nasceu diretamente do caos, da violência. Beleza. Agora que a gente entendeu esse ponto de partida, vamos ver como essa luta pela consciência acabou ajudando a criar uma das ideias mais poderosas que existem no mundo moderno, a própria noção de ter um direito. E aqui a gente vê uma virada de chave, uma mudança radical de pensamento. Pensa assim: para os romanos antigos, a justiça, o tal do ius, era quase como uma lei da física. Era algo objetivo, a solução justa para um problema que existia no mundo fora das pessoas. Agora, o nosso conceito moderno de direito é o oposto. É algo subjetivo, uma capacidade moral que cada pessoa tem, que ela possui, quase como uma propriedade. A grande pergunta é: como é que se deu esse salto de uma coisa para outra? A resposta, surpreendentemente, está na Idade Média. Foi lá que alguns juristas tiveram uma sacada, uma ideia genial. Eles pegaram o conceito de ius, o que é justo, e fundiram com o de dominium, que significa propriedade. E de repente, um direito deixou de ser só uma ideia abstrata no mundo e passou a ser algo que uma pessoa possui, como uma casa, um terreno. E se é algo que se possui, então pode-se defender com unhas e dentes de quem tentar tirar. E quem pegou essa ideia e construiu toda uma teoria em cima dela foi John Locke. Para ele, a lógica era a seguinte: as pessoas já nascem com os seus direitos naturais intactos. Vida, liberdade, propriedade, tudo isso já é delas. Ao entrar na sociedade, o único direito que elas abrem mão é o de fazer justiça com as próprias mãos. E essa é a grande virada. O governo não cria direitos. A função dele é proteger os direitos que já existem. E isso, pessoal,
cria o que a gente pode chamar de a política da confiança. Pela primeira vez na história, a autoridade de um governo não vinha mais de Deus ou de sangue azul, vinha do consentimento do povo. E o mais importante de tudo, esse consentimento era condicional. Se o governante quebrasse a confiança, o povo tinha todo o direito de tirá-lo do poder. Numa época de reis absolutistas, nossa, essa ideia era simplesmente explosiva. Ok, então a base estava pronta, direitos individuais, governo limitado pela confiança do povo. Com essas fundações no lugar, a gente entra na era do iluminismo. É aqui que os filósofos vão pegar esses princípios e tentar desenhar uma sociedade inteirinha baseada neles. E um dos grandes arquitetos desse projeto foi, claro, Adam Smith. Ele tinha essa visão da história como uma espécie de escada de progresso. Para ele, as sociedades passavam por 4 fases. Primeiro, caçadores, depois pastores, depois agricultores e, finalmente, o topo da evolução, a sociedade comercial. E o ponto-chave aqui é que nessa fase final, o progresso não vinha mais da guerra, da espada, vinha do mercado. Certo, mas como é que essa tal sociedade comercial criava prosperidade para todo mundo? A resposta estava numa ideia que parece um paradoxo e que ficou famosa com um cara chamado Bernard Mandeville. Vícios privados, benefícios públicos. Parece estranho, não é? A ideia, que vai contra a intuição, é que a busca de cada um pelo seu próprio interesse, até mesmo a vaidade, podia acabar sem querer, gerando o bem para todo mundo. E foi exatamente essa ideia que Adam Smith pegou e transformou no coração da sua obra-prima, A Riqueza das Nações. A grande sacada dele foi perceber que o comércio era muito mais do que só dinheiro. Nas palavras do próprio Smith, o comércio introduziu gradualmente a ordem e o bom governo e, com eles, a liberdade e a segurança dos indivíduos. Ou seja, para Smith, a liberdade não era só uma ideia política bonita, era um resultado natural, quase inevitável, de uma economia que funciona. E aqui, gente, está a verdadeira revolução de valores. Pensa bem, no mundo antigo, a atividade mais nobre, o topo da pirâmide, era a política, a vida do soldado, do estadista, o que os gregos chamavam de praxis. O que Adam Smith faz é virar essa pirâmide de cabeça para baixo. Para ele, o verdadeiro motor do progresso era a produção, o comércio, o trabalho do artesão e do comerciante, a poiesis. O herói da nova era não era mais o general, mas sim o empreendedor. E agora, para a gente fechar nosso raciocínio, vamos explorar uma última conexão, uma que é bem surpreendente e que mostra o quão fundo essas ideias se enraizaram, não só na política, mas na nossa cultura. E a pergunta é essa: o que diabos essa filosofia política toda sobre governo limitado e mercado tem a ver com poesia romântica? Parece uma pergunta meio maluca, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Poetas escrevendo sobre sentimentos, natureza? Pois é, a ligação existe, e o nome dela é individualismo. Apesar de um focar na política e o outro na arte, tanto o liberalismo quanto o romantismo tinham uma coisa em comum: uma devoção profunda ao indivíduo. Ambos celebravam o mundo interior, a experiência pessoal, a autenticidade de cada um. Não é à toa que o escritor Victor Hugo disse uma vez que o romantismo era simplesmente o liberalismo na literatura. Eram 2 lados da mesma moeda, 2 expressões da mesma revolução cultural. Então, para resumir a história toda, as raízes do liberalismo são mesmo um emaranhado, não é? Nasceu lá na luta religiosa pela liberdade de consciência. Foi forjado em debates jurídicos medievais super complexos. Ganhou forma e força com os pensadores do iluminismo e ainda encontrou um primo distante na arte, com o espírito do romantismo. E o que une tudo isso? Uma nova e poderosa ideia: o foco no indivíduo. Olha, essa ideia tão complexa, que de facto moldou o mundo como a gente conhece, não apareceu do nada. Ela foi forjada literalmente ao longo de séculos de debates, de conflitos, de revoluções. E a pergunta que fica no ar para a gente pensar é: se foi isso que forjou o passado dessa ideia, o que será que vai forjar o futuro dela, diante dos desafios que a gente vive hoje?